Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me perguntaram sobre a Santa Ceia, se um crente pode fazer a Santa Ceia sozinho na sua casa. Tem algumas observações, tá bom? A primeira observação é que para participar da Santa Ceia tem que ser pessoa que seja casado no civil ou solteiro. Tem que ser uma pessoa que esteja com a vida no altar da oração, com a vida de obediência à palavra de Deus, uma pessoa que já se batizou nas águas. A Santa Ceia só pode participar aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que se batizaram nas águas, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. O que estão fazendo nessas igrejas grandes aí é uma verdadeira blasfêmia contra a palavra de Deus. Eles dão Santa Ceia para todo mundo, mesmo sem ser crente, mesmo sem ter aceitado Jesus, pessoas amancebadas, pessoas em fornicações, pessoas de toda classe e de toda religião, seja católico, seja espírita, vão lá e participam da ceia. Isso é blasfêmia. Porque Jesus estava no meio das multidões e na hora de repartir a ceia, ele foi e reuniu-se com os 12 apóstolos. A Santa Ceia é somente para aquele que nasceu de novo, para aquele que aceitou Jesus como Salvador, para aquele que entregou a vida para Cristo, aquele que se batizou nas águas, aquele que está em comunhão com Cristo. O apóstolo Paulo diz que quem participa da Santa Ceia indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Agora, se você acha que a sua vida vai bem e que você não quer se congregar nessas igrejas por causa do sistema maldito da besta, porque as igrejas evangélicas, elas estão sendo preparadas para a chegada do anticristo. Os pastores estão de mãos dadas com o governo. Tudo que o governo diz, eles se rendem. A igreja primitiva, se fosse vivas hoje, se os crentes primitivos fossem vivos hoje, eles não fechavam as igrejas nem se a bala comesse. Podia matar, mas eles continuavam reunidos e louvando ao Senhor. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para se tornarem empresas do governo. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para receber o chip, a marca da besta. Então, o que eu quero dizer para todos os irmãos, que muitos irmãos, por causa desse coronavírus, descobriram que a verdadeira religião é você se guardar do mundo, se guardar do pecado. Tiago disse que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Jesus, ele disse assim, se você quiser conversar com Deus, se tranca no teu quarto. Conversa com teu pai que está em oculto e ele te recompensará. O Senhor Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá presente. Ele não disse só lá no templo. Sabe por quê? Porque o templo de Deus somos nós. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Jesus disse que Deus procura pessoas que sirvam a Deus em espírito e em verdade. Então, muitos crentes estavam chorando dentro das igrejas. Os pastores nem falavam a verdade e nem deixavam ninguém falar. Quem falasse a verdade nas igrejas era um barrado, era um escorado, não tinham mais oportunidade de pregar. Eles se achavam o dono da igreja. Foi aonde o próprio Deus se levantou do trono para acabar com essa bagunça. Show gospel, mundanismo dentro das igrejas evangélicas. Todos nós sabemos que o comportamento de crente tem que ser diferente do mundo, em tudo. Estavam liberando tudo, divórcio, política, jogo dentro da igreja, show gospel. O mundo invadiu as igrejas e os pastores não combatiam porque eles só estavam se preocupando com o dinheiro do povo.
e as almas estavam morrendo e indo para o inferno. Foi aonde o Senhor Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça. Hoje, muitos irmãos estão fazendo suas orações em casa, estão se guardando da corrupção do mundo, estão fazendo o que diz Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dela. Hoje entendemos que podemos servir ao Senhor na nossa casa, podemos pegar o nosso dízimo e oferta e socorrer as famílias carentes, porque assim fazia a igreja primitiva. Em muitos países aí comunistas, os irmãos pegam um pão, que eles não podem se reunir, pegam pão, suco de uva, eles oram: Senhor, vou participar nesse momento deste pão e deste suco de uva, que simboliza o teu corpo e o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz que pela oração é santificado. Ali eles tomam e relembra a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos caminhando para a abertura do 5º selo do Apocalipse. O 4º selo do Apocalipse foi aberto, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Está lá. É um cavalo amarelo que traz sobre os seus lombos um cavaleiro por nome de Morte, que ele é responsável pela morte da 4ª parte da população do mundo. Está aí. Mais de 300 mil pessoas já morreram dentro de 3 meses no mundo por causa desse coronavírus. E sabe o que é que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11? É a abertura do 5º selo. Sabe o que é que está escrito lá? Perseguição e morte de cristão. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para enfrentar uma grande perseguição religiosa que está vindo aí sobre o mundo inteiro. Então muitos irmãos estão percebendo que as igrejas evangélicas estão de mãos dadas com os governos corruptos. Os pastores queriam até abarganhar Deus. No mês passado, eles fizeram um falso jejum, pensando: não, nós vamos fazer um jejum. Aí Deus tira o coronavírus do mundo, aí nós volta a apoiar as coisas erradas na igreja. Aí nós volta a apoiar divórcio. Aí nós volta a apoiar política, nós volta a apoiar roupinhas curtinhas. Nós volta a ver as irmãs sentando no banco da igreja e tem que botar a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. Nós volta a ensinar para as irmãs que podem ir para academia com roupinha de malha, entendeu? Mostrar suas vergonhas para os machos. Papai do céu está irado. O nosso Deus está irado contra o Brasil e o mundo. As ruas, há 5 meses atrás, as ruas do Brasil e do mundo estavam lotadas de festas, bebidas alcoólicas, carnaval, show gospel, parada gay. E Deus se levantou do trono para acabar com essa bagunça. Então muitos irmãos vendo essas podridões nas igrejas evangélicas, hoje eles estão ceando em suas próprias residências. Então ali entra no seu quarto, dobra o joelho e ora: Senhor, estou aqui, vou ceiar neste momento, relembrando a morte e ressurreição de Cristo. É a melhor coisa que você faz. Hoje entendemos que por mais que o governo chegue a demolir os templos evangélicos, não vai conseguir arrancar Jesus do nosso coração. Jesus é o nosso maior tesouro, é o nosso maior presente. Então eu digo para você, você pode ceiar assim na sua casa, no seu quarto. Se você se sente que está bem espiritualmente, se você aceitou Jesus, se batizou nas águas, não quer seguir esse mundanismo corrupto, lê a Bíblia em casa, ora a Deus, segue a palavra, evangeliza, ajuda os pobres e os necessitados. Você vai estar fazendo uma obra que agrada ao Senhor. A pergunta é: esses irmãos que já se batizaram nas águas, aceitaram Jesus, estão com vida no altar, podem participar da Santa Ceia sozinhos nas suas casas? Pode.
Desta forma você já vai se acostumando, porque mesmo que venha uma perseguição religiosa, isso não vai abalar a sua fé. Porque aqueles que só são crentes, se estiver no meio do templo, se estiver ali tendo a oportunidade de pregar, tendo a oportunidade de cantar, porque estava assim. Tinha crente que ia para o culto, se não tivesse oportunidade, voltava zangado para casa. Queria mostrar a melhor roupa, o melhor calçado, queria mostrar que canta melhor do que os outros, queria mostrar que pregava melhor do que os outros. Quando saía da igreja não tinha comportamento de crente, não lia a Bíblia em casa, o negócio era só Instagram, era rede social e Bíblia, nada. Tinha crente que só pegava na Bíblia quando ia para a igreja. E tem crente que nem a Bíblia não estava mais levando para a igreja. Através do fechamento das igrejas evangélicas, os crentes voltaram a ler a Bíblia. Os crentes voltaram a buscar a Deus. Então, louvado seja o Senhor, que na dor Ele consegue nos trazer aos seus pés. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Se você, meu irmão, está aí, vendo essa corrupção terrível nas igrejas evangélicas, que hoje estão fechadas porque estão debaixo da ira de Deus, o próprio Deus permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas eram para pregar a verdade. Como eles não estavam pregando a verdade, o próprio Deus permitiu. Fecha as igrejas evangélicas, porque eles não estão pregando a palavra. Então, para estar dentro da igreja e mandando as pessoas para ir para o inferno, é melhor você ler a Bíblia em casa. Tenta obedecer a palavra na risca. Ora por ti, ora pela tua família. Se guarda, porque neste ano muitos crentes vão passar para a eternidade. Muitos crentes já morreram vítimas do coronavírus e já descansam com o Senhor. Nesse momento, nos hospitais existem anjos e demônios. Os demônios levando as almas para o inferno e os anjos de Deus levando as almas para o céu. Então vamos se preparar. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Vamos perdoar quem nos ofendeu. Vamos pôr em prática a palavra do Senhor. Porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus.